Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico, cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica no balão gástrico. Estamos aqui para mais um podcast e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, um cara que faz um puta sucesso na internet, tá agariando seguidores no Instagram pra caramba, o Bruno Brunetti, microbiologista. Bruno, seja bem-vindo e hoje a gente vai falar um papo muito divertido. E Bruno, para começar, primeiro seja bem-vindo e conta pra gente o que é microbiologia, o que a microbiologia faz. Explica um pouquinho pra gente aí. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, tentando trazer um pouquinho de conteúdo de valor sobre o que é essa área que eu sou maluco, né? A microbiologia é aquilo que mostra o que ninguém consegue ver, né? A gente estuda, a gente pesquisa, a gente testa coisas para mostrar o que os olhos nus não conseguem ver, né? Então, isso envolve várias áreas, né? Desde de alimentos, a parte clínica, a parte ambiental. A gente vai fazer testes, análises, né, experimentos para, por exemplo, puxando a sardinha para a área de alimentos, para dizer se alguma coisa que a indústria produz, ela está dentro de um parâmetro microbiológico, dentro do que a legislação dispõe como seguro para ser consumido, né? Então, são muitos processos, análises, rotinas aí, para a gente mostrar o que os olhos não conseguem ver. Ô Bruno, e qual que é teu Instagram? @microbiologia.prática. Cara, se você não segue ainda, segue o Bruno lá, sou seguidor dele. Ele tem conteúdo muito legal, é muito divertido. Além de coisa técnica, tem coisa muito divertida, de curiosidade, vale muito a pena. Então dá um pulinho lá no Instagram dele, vira seguidor dele, que você vai se divertir bastante, aprender muito, coisa pro teu dia a dia, pra tua prática. Ô Bruno, e a ideia de te trazer aqui, cara, bom, como eu falei, eu sou teu seguidor lá, curto muito, aprendo muito com você. E as áreas de atuação, elas se entrelaçam, né? Sim. Então, vindo pra minha parte aí, que é trabalhar com emagrecimento, cuidado da saúde, tem muito vídeo seu lá que eu vi na questão de preparo de alimento, cuidado com o alimento. E hoje, quando a gente vai falar de orientação para emagrecimento, trabalho, a gente fala muito de marmita, de preparo, de cuidado, de escolha de alimentos. Sim. E tem muita coisa para você contar para a gente disso aí, de cuidados, porque não é só preparar, mas se você come um alimento contaminado, né, deu ruim. Atrapalha muito todo o andar da carruagem. Exatamente. Então vamos entrar um pouquinho nessa seara que tem coisa divertida para a gente falar. Cara, marmita. Hoje, cuidado de armazenamento. Depois a gente vai entrar em algumas peculiaridades. O cara preparou a marmita lá. Como é que ela deve ser conservada e por quanto tempo? Uma marmitinha básica, ela tem proteína, tem carboidrato, tem legume lá. Eu preparei. Primeira coisa, pode ir direto para a geladeira quente? Ou tem que esperar esfriar para ir para a geladeira? Olha, pode. Só nesse ponto específico, o que não pode é você pegar a comida direto do fogão, fervendo, com aquele calor do cozimento ainda, e pôr direto na sua geladeira. Isso não. Mas no caso de marmita, se tiver quente a comida ainda, já montadas as marmitinhas ali, a gente pode guardar que não vai estragar, né, a sua geladeira. Não precisa esperar esfriar, tá? A gente fala, assim, orienta que é só perder aquele calor do cozimento, né? Que sai do fogo lá, tá muito quente. Só baixar aquele calor, tá? Você pode tampar sua marmita e guardar na geladeira, que não tem problema nenhum. Feita a marmita em geladeira, quanto tempo eu posso consumir? Até quanto tempo posso consumir pensando em não ter contaminação na geladeira? Olha, na geladeira é recomendado que se come em até 3 dias. E se eu congelar, quanto tempo? 90 dias. 90 dias para o consumo. Falando de proteína, consumir, carboidrato. Isso, tranquilamente. Desde que bem conservado, tá? Sua geladeira estável aí, segura, mantém o frio. Então, geladeira, 3 dias, tá? E no freezer, até 90 dias. E existe uma forma correta de descongelar, mais segura? Existe. Então conta pra gente, porque isso aí, no geral, é tirado coisa e meter no micro-ondas lá. Micro-ondas é uma possibilidade segura. Tá? Então você pode tirar do freezer e descongelar no micro-ondas. Tá? Fora isso, a outra forma correta para se descongelar é em refrigeração. Então, se programa aí em casa, tira um dia antes, coloca na parte de baixo da geladeira, tá? Para essa comida ela ir ganhando temperatura ou perdendo frio gradativamente. Tá? Então vamos pintar um cenário aqui. Ela sai do freezer a menos 20,
Então você põe na parte de baixo, a sua geladeira vai estar em torno aí do seus 7 ou 8 graus, tá? Então ela vai sair de menos 20 e vai começar a esquentar, certo? Até ela chegar na temperatura da geladeira. Esse descongelamento gradativo, tá? Ele não deixa margem para a proliferação de, enfim, de bactérias. Ele não deixa margem, porque é um descongelamento seguro. A bactéria, tá? Ela não vai ter tempo, ela não vai ter condições para se proliferar e, de repente, trazer algum problema ali para sua comida. Entendi. Tá? Bruno, eu sou fã de churrasco, cara. Também e aí eu vou aproveitar, me surgiu agora essa dúvida, eu vou até fugir um pouquinho do nosso tempo, mas pô, me ajuda aí. Tô com carne congelada lá, tô com uma peça de fraldinha congelada e eu quero fazer no outro dia. Tá. Eu tiro, descongelo já, eu posso tirar e onde eu devo descongelar? Deixar fora da geladeira, ali na bacia, em cima da pia? Ou eu faço esse descongelamento gradativo na geladeira, deixo de um dia para o outro? A primeira coisa é mandar um convite para o seu churrasco, para a gente, né, apreciar junto essa fraldinha aí. Mas o descongelamento é em geladeira, tá? Então tira do freezer, põe na parte de baixo da geladeira, tá? Porque ele é um descongelamento que vai demorar, tá bom? Não é uma coisa rápida. Dica de ouro. Tá? Não é rápido, então vai levar horas ali. Então geralmente tira um dia antes. Tá? Vou fazer um churrasquinho domingo. Gente, na sexta-feira à noite, já tira a carne e põe na geladeira. Daí ela vai passar o sábado todo ali descongelando, tranquilo. Seguro. Não vai trazer problema. Toda a carne tem bactéria, então vocês têm que ter uma atenção com isso, tá? Eu vejo muita gente que vai fazer, né, churrasquinho, tira a carne congelada e joga na piscina para ela ir descongelando. Boa, né? Excelente. Então, tá famosos vídeos disso agora. Isso, tá ali quentinha, tá? E deixa ele por horas, tá? Lembrem-se de que toda carne tem bactéria, tá bom, gente? Não sei com quantos anos que você aí em casa descobriu que carne crua tem bactéria. Toda, tem. Quando a pessoa faz isso, as bactérias que estão ali em volta da carne, tá? Elas vão se proliferar, vão se multiplicar. Se for bactéria patogênica, você tem que aí fazer a carne bem passada. Se na hora que, né, você abrir ela não já tiver passada, tá? Porque dependendo do tempo que fica ali descongelando, tá? Questão de horas, gente, nós precisamos aí de 4 horas para ter problema já. Tá? Então, se a pessoa esquece ali e tal, então pode ter problema. E a contaminação, né, como você falou, né, tem bactéria lá. Tem bactéria mas lá. A questão de, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas para colocar para o público, está relacionado também à quantidade, né? Então, tempo de proliferação, você tem mais chance de causar dano para quem vai consumir, perfeito? Essa questão de ter bactéria na sua comida, em carnes, enfim... a gente tem que ter em mente que é mais importante qual é a bactéria que tem ali do que a quantidade dela. E nós podemos ter bilhões de bactérias ali em uma certa carne. Se nenhuma for patogênica, a gente vai assar, vai cozinhar tranquilo. Dependendo da bactéria que está ali, se é alguma patogênica, e eu sou chegado numa carne mal passada, o boi tem que estar berrando. Comer uma carninha mal passada e tem alguma coisa patogênica ali, isso pode trazer problema. Porque a bactéria patogênica, ela ri na cara do seu estômago. Ela passa batido. Ela vai passar dando tchauzinho, assim, né? O ácido não vai fazer nada. Onde ela vai fazer a festa dela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas o que para, né, tranquilizar quem né, está em casa, gente, o fogo, ele mata tudo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que o cozimento adequado das proteínas, carne, peixe, frango, porco, boi, o cozimento adequado já vai se encarregar de higienizar a carne. Tá? Perfeito. Então a gente não tem que ter problema, ter medo, desde que o descongelamento foi feito de forma correta. Tá? A carne que você comprou, aí em casa, ela é de boa procedência, tá? Então cuidado com o açougue que você compra, enfim. Tem que ter um mínimo de cuidado. Um mínimo de, né, cuidado com isso. Se esses pontos forem todos, né, sanados, então o fogo ele se encarrega de fazer a higienização, né? Então, gente, né, assim, carne de boi, é sal e brasa. Pronto, acabou. Come, feliz da vida, não vai ter problema. Bruno, e aproveitando, já que a gente falou de preparo do churrasco aí, que, né, dá pra gente ficar conversando de churrasco aqui o podcast inteiro. Né? Mas me fala uma coisa. Falando em preparo, e o famoso frango?
A gente vai lavar o frango para preparar ou não? O frango, olha, eu acho que esse pessoal que lava frango, acho que isso, assim, eu acho que lavar frango é uma religião, porque é difícil de você explicar a importância. Ou o corte aí, lava ou não lava o frango para preparar? Não lava. Frango não lava, gente. Aliás, carne nenhuma, tá? É religião lá não lavar o frango? Porque eu tem acho gente que é religião lavar o frango, porque é difícil para essa turma entender que não pode fazer isso, principalmente o frango. Porque o frango ele é uma carne que tem muita bactéria. E quando a dona de casa, a tia, a avó aí lava o frango, vai espirrar pela cozinha toda, tá? Então o que você vê espirrando é o que o seu olho consegue ver. O que o seu olho não consegue ver, tem muitas gotículas que estão ali passeando pela sua cozinha. E o frango tem duas bactérias muito perigosas que gostam de estar no frango. Gostam. Que é a salmonela, que ela coloniza naturalmente, ela tá lá no frango. Uhum. Todo frango tem salmonela lá no intestino. Todo, tá? E uma outra que chama Campylobacter, que é uma outra bactéria muito perigosa, que a infecção por ela, a campylobacteriose, ela pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome autoimune, enfim. Ela pode desencadear essa síndrome. Então, é muito perigoso. E quando a pessoa lava o frango e gosta de deixar a louça secando ali do ladinho da pia, o que vai acontecer? Vai cair uma gotinha no prato que está secando. A pessoa pega o pratinho, vai comer alguma coisa crua, ou qualquer coisa, põe ali a comida em cima do prato que está cheio de gotinha de bactéria de frango e pronto. A contaminação já está instalada. E aí a galera fica procurando ali o que fez mal naquela refeição, né? Comi o que todo mundo comeu e eu só fui o único que passou mal, né? Tá aí engraçado. O maior número de casos de intoxicação alimentar é dentro de casa. É dentro de casa. Então a pessoa geralmente não tá nem aí com nada ou acha que não é importante. Em casa é tudo limpo? Tudo limpo. Gente, limpeza, tudo limpo, não é sinônimo de que está tudo seguro, tá bom? A gente isso. O que tá limpo é o que o seu olho consegue ver que não tem sujeira. Mas se você lava frango e o seu prato tá secando do lado da pia, tá limpo, só que tá contaminado, né? E o que esse pessoal que lava frango teima é que diz que todo frango vem com baba, né? E com cheiro forte, tá? E aí quer lavar para tirar isso. A baba, ela é uma reação natural do processo de descongelamento da carne, tá? Então, é meio que uma reação desde do abate, desde o processamento. Então, é frio, é menos frio. Esse processo todo vai formando essa babinha. Tá, gente, a babinha não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Frango não tem cheiro forte, tá? Se o frango que você compra tem cheiro forte, troca de açougue, tá? E aí eu sempre brinco, se pra saúde mental de quem tá em casa quer tirar a babinha, gente, seca com papel toalha. Pronto, resolveu, não tem que lavar, tá? Encerrado a conversa do frango, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quantos anos que isso tá? E aproveitando do frango, tem o seu parceiro de internet, que é o ovo. O ovo. Como é que a gente vai conservar o ovo? Olha, é na geladeira ou fora da geladeira? Na geladeira. Na geladeira. Na porta ou dentro? Então, o ovo, eu tenho algumas opiniões, né, sobre o ovo que é vendido aqui no Brasil, né? Eu acho que todo mercado deveria ser obrigado a conservar os ovos para venda em refrigeração. Mas aqui no Brasil não é lei, é uma recomendação. Então, a partir a partir da hora que não é obrigado, o dono do mercado, eu tô nem aí, vai ficar lá mesmo, tá? E tá no rótulo lá do frango, se você olhar na caixinha do frango lá, conservar em geladeira, em refrigeração. Então o ovo, gente, duas coisas do ovo, tá? Conservar em geladeira e não na porta, tá? Então pode colocar na parte de baixo ou do meio da geladeira ou embaixo, tá? E aí por que não na porta? Porque a porta, assim, a gente abre muito a porta, né?
E essa diferença de temperatura, na hora que você abre, esquenta, na hora que você fecha, muito mais esfria, exposto à oscilação. pode favorecer uma contaminação lá do ovo. Porque assim, o ovo, ele tem bactéria ali na casca do ovo, tá? Sim. Só que essa bactéria não entra na gema porque o ovo tem uma camada de cera natural que protege disso, tá? Um outro ponto para não lavar o ovo. Mas enfim, quando a gente faz isso, de deixar na porta, o ovo ele vai estragar mais rápido também. Além do que vai aumentar essa quantidade de bactéria na casca. E aí o que pode acontecer? A gente vai quebrar o ovo para fazer omelete, fazer qualquer coisa, aí cai um pedacinho de casca, sempre cai, né? Eu não consigo quebrar o ovo sem cair nada ali dentro, não consigo. Não tenho esse dom. É cálcio. É cálcio. Mas aí junto com esse cálcio, vai ter uma bactériazinha ali. E dependendo do que tem ali e do quanto que tem ali, isso pode trazer problemas, né? Então, mas assim, é muito mais pela questão do ovo estragar mais rápido. Entendi. Tá? E me surgiu uma curiosidade agora. E tem tempo para armazenamento do ovo? Olha, refrigerado? Tempo tem. Eu acredito que umas 2 semanas seja um tempo bom. Limite. Né? Porque a gente já compra o ovo, ele já está há bastante tempo lá no mercado. Ou até chegar no mercado, ele já está há bastante tempo andando. Tá? Então, eu acho que 1 semana, 10 dias, 2 semanas é um tempo bom. Tá? Então, acho que mais que isso, fiquem espertos. Dura um pouco mais. Tá? Mas depois de uns 10 dias, vai, gente, dá uma conferidinha no ovo, se ele tá bom, né? Vai ficando mais atento. Se tá ficando mais de 2 semanas, você tá comprando muito ovo. Eu tô comprando bastante. Se tá ficando mais de 2 semanas, você comprou bastante. Você comprou mais do que você deveria, né? Exatamente. Revisa teu hábito de consumo. Exatamente. É sempre bom. Isso é um ponto muito importante. A gente tem que programar a nossa compra para não sobrar comida por muito tempo na geladeira, né? Porque o ovo ele é perecível. Então, quem não tem costume de verificar se o ovo tá bom ou não, uma hora vai quebrar o ovo lá na panela e ele vai estar passado. Né? Voltando no churrasco, não me lembrou, tá. fiquei com sabor aqui, fiquei lembrando de churrasco. Por que a gente foi falar de churrasco? Né? Agora, vontade de comer churrasco. Cara, final de semana ainda tá longe. Meu amigo, e comprei a carne lá, mas acabei não fazendo churrasco, vou congelar ela em casa. Quanto tempo pode ficar essa carne congelada? Olha, ela in natura... geralmente aí uns 30, 40 dias. Tá? Então comprou a carne, sobrou a carne, ou nem abriu a carne, ela tá no pacote original ainda, né? Pacote primário, embalagem primária ainda. Dura aí, na verdade, dura aí até uns 3 meses. Tá? Então, até 90 dias a gente tem ainda um alimento seguro. Desde que tenha feito o descongelamento adequado. Isso. Algumas carnes não é recomendado recongelar, tá? Mas, gente, na prática, no dia a dia, a gente não vai jogar fora a carne, né? Sobrou. Tava congelado, eu descongelei, eu vou jogar fora essa carne? Não. Volta pro freezer. Dura mais um tempo. Pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Então, depois você vai passar pelo processo de cozimento novamente. Exatamente. E aí vamos entrar na outra agora que é a queridinha dessas conversas, que é a comida japonesa, né? Gente, olha, eu recebo muito xingamento porque eu faço conteúdo explicando sobre isso, né? Sobre os perigos de contaminação em tudo que a gente come, né? Aí os mal acabados lá que vão me xingar, que o meu engajamento agradece, fala assim, esse aí que nem eu fiz o conteúdo sobre o sushi, eu mostrei que tem contaminação. Aí os caras falam, esse é dono de churrascaria. Quem dera eu, amigo, ser dono de churrascaria. Aí perguntam pra mim porque eu falo também sobre o ovo, sobre consumir os ovos com gema mole, né? Que não é muito recomendado, gente. Mas eu sou um cara que como ovo com gema mole, como churrasco muito mal passado, como comida japonesa, como quibe cru, ciente dos riscos. Mas conhecimento traz proteção. A gente fica mais seletivo, né? Não é em qualquer lugar. Evita exposição ao risco externo. Exatamente, não é em qualquer lugar que a gente compra, não é em qualquer lugar que a gente come, mas eu não vou deixar de comer um ovinho gente, um ovinho com gema mole é vida. Fala sério, é muito bom. Não tá indo pra Índia experimentando com tudo que tem de comida na rua, né? Eu não tenho coragem. Mas a comida japonesa, ela é como a maioria dos pratos, né, são consumidos crus. Vamos dizer aqui sushi sashimi, né? Sim. Fora aqueles que são preparados com o peixe, né, enfim, cozido, grelhado ali. Tudo que é consumido cru tem um risco maior de trazer problemas de intoxicação e de infecção de origem alimentar. Tá?
são alimentos que tem bastante bactéria. Gente, tem bactéria, tá? Se você pegar aí um pepino, cortar e passar no meio de cultura, vai crescer, isso. Tá? Tem bactéria. Mas qual que é o problema desse tipo de prato, né? É a manipulação. Então, tudo vai depender de como que foi feito, tá? Então, é a higiene lá do Sushi Man, como que esse restaurante conservou o arroz para sushi, que é um tipo de arroz que é muito suscetível à contaminação, porque ele é muito manipulado e os temperos que usam para fazer esse tipo de arroz deixam ele mais favorável à contaminação. Tá? Então, se o estabelecimento ele não é preocupado com as boas práticas, né, de produção dos pratos ali, vai trazer problemas. Tá? Então, por isso que eu falo, gente, escolham muito bem aonde comer a sua comidinha japonesa. Tá? Porque não é o fato de ter bactéria no seu sushi ou no seu sashimi, tá? É a manipulação de quem fez que vai trazer problemas. Então, se o cara tava com a mão não muito limpa, ou se o restaurante não tem sabão líquido, tem sabão em barra, tá? O sabão em barra, eu não sei se o pessoal que tá em casa aí sabe, cresce bactéria, tá? Então, é uma das razões do porquê esse tipo de sabão, de apresentação de sabonete, não pode ter em serviços de alimentação. Porque a gente vai ali, vai lavar a mão ela, né, vai estar limpa. Limpa vai. Só que vai estar com contaminação. Então aí, como é um prato que o cara tem que literalmente pôr a mão na massa, ele vai jogar para a comida a contaminação que estava na mão dele, que veio do sabonete. Por exemplo, tá bom, gente? Mas esse é o princípio do que traz problemas na comida japonesa. É a manipulação, é a forma do preparo. Conservação dos ingredientes, então o peixe, o arroz, todos os legumes que são usados ali para fazer os sushis, né? Os pratos, enfim. A forma que foi higienizado, né? Se o restaurante usa tábuas separadas para cada tipo de ingrediente. Não sei se o pessoal que está em casa sabe, mas serviços de alimentação tem que usar uma tábua separada só para legume, só para coisa crua, verdura, legume. Uma outra tábua só para cortar peixe. Uma outra tábua só para cortar frango. Por conta de contaminação cruzada. Por conta de contaminação cruzada. Aproveitando, vou pegar minhas curiosidades aqui. Tábua de madeira, tábua de acrílico, de vidro, de pedra. Olha, esse assunto de tábua é muito preocupante, assim. Tinha um tempo que se acreditava que a tábua de madeira era um grande vilão. Hoje em dia, tem estudos que mostram que ela não é tão perigosa quanto achavam que era, tá? Mas ela ainda é mais perigosa por conta de juntar contaminação do que outras tábuas de acrílico, de vidro, de pedra e tal. E tem que ter em mente que a madeira ela é um tecido vivo ainda, a madeira está ali. Tá? Então, se você manipula coisa quente, ela vai abrir a fibra, ela vai absorver mais os sucos do alimento que está sendo manipulado ali, tá? E isso vai acumulando contaminação ao longo do tempo. Depende do tempo de uso e como você higieniza. Exatamente. Então, isso ao longo do tempo pode trazer problemas. O mesmo para a tábua de plástico, de acrílico, né? A gente corta, vai né, fazendo sulcos ali nelas, né? E isso vira porta de acúmulo de matéria orgânica, consequentemente de bactérias. Se a gente corta carne, ela vai entrando ali e ao longo do tempo, se não faz uma boa higienização, ela vai virar um ponto de contaminação. Tá? Show de bola. Por isso que tem que trocar as tábuas frequentemente. Ah, legal. A gente ia perguntar para você, estimação, eu ia desencanar né? a pergunta. Você tocou, eu falei assim, tem isso, né, de não ficar como tábua de... Não, gente, não é para dar de herança, né? A gente não precisa ser muito inteligente para ver a hora de trocar a tábua, né? De madeira fica preta, né? Você vai ver a tábua tá lá preta, manchada, cheia de fungo ali. Aquelas tábuas de plástico, não sei o material, isso que é plástico, é branco, né? Começa a mudar horrorosa. A cor do meio dela. A tábua tá branca e bege no meio, assim, porque já tem tanto corte ali que tem muita contaminação ali, né? Então, gente, né?
eu digo, né, troquem frequentemente as tábuas de plástico, né, acrílico, tudo, e de madeira por conta disso, tá? Eu sei que tem eu sei que tem alguns utensílios, né, de madeira que são bem duros, né? Então é difícil de machucar para fazer suco ali. Principalmente as tábuas, né, assim, especiais para churrasco, né? Tem Mas usar o bom senso também, né? O bom senso. Não é para deixar de herança para e não fazer higienização de itens como tábua com, né, vinagre e bicarbonato, pelo amor de Deus, né? Não façam isso. Me conta aí, eu vi uns vídeos seus da questão do bendito vinagre para higienização. Vinagre. Tem uns abençoados... Ácido acético. Então, o ácido acético, ele tem uma ação antimicrobiana. Tá. E o vinagre, que o pessoal não sabe, não é um ácido acético, é uma solução de ácido acético. Tá? Então, eu já entro nesse mérito. Tem os abençoados aí que higienizam tábua de carne com vinagre e com bicarbonato. A tábua fica limpinha, porque o bicarbonato tem uma ação de limpeza mesmo. Limpeza, não higienização. Tem abrasiva, né? Ele forma ali as suas né, reações químicas com o que está ali e junto com o vinagre e realmente limpa, só que não higieniza. Limpeza é uma coisa, higienização é outra, tá? E são dois elementos que não têm propriedade antimicrobiana. Eles não têm ação na eliminação de micro-organismos. Não tem ação. O ácido acético, ele tem sim. Ele puro. A gente não encontra ácido acético puro. No mercado. Tanto é que tem um ácido, o peracético, que ele é derivado do ácido acético, que ele é um excelente... né, ele é um excelente sanitizante e não deixa resíduo, e não deixa cheiro. Então ele é usado em algumas linhas produtivas, por exemplo, para fazer uma limpeza SIP, que é um tipo de limpeza industrial, que não se desmonta os equipamentos e não deixa resíduo. Eu acho que curiosidade, porque você está falando besteira, hein, gente? Acho que é o ácido usado em indústria cervejeira. Também. Para limpeza de circuitos. Ele faz a limpeza, ele é muito potente. E aí eu também, né, recebo muitas dúvidas de quem mora fora do Brasil, que não tem água sanitária para fazer higienização. Enfim, de utensílios, enfim, frutas, verduras, enfim. E eu sinto, esse pessoal fica agoniado, porque eles não têm nenhuma possibilidade, nenhuma opção disponível para eles. Então, o que eu digo para eles é a única possibilidade de o vinagre ter algum efeito na eliminação de micro-organismo é na proporção de 1 para 1. Então, é 1 litro de vinagre para 1 litro de água. Vai ficar muito caro. Isso, gente, e é para ter algum efeito, tá? Não é que vai ter. Algum efeito. Não vai resolver o problema. Porque o que vai matar algum micro-organismo ali não é o vinagre em si, é o pH da solução que ele vai deixar muito baixo. E isso para alguns micro-organismos, tá? Para algumas células de algumas bactérias, isso não é bacana e ela não sobrevive. Algumas. Perfeito. Onde a gente vai parar, hein? Cara, e aí... Ih, dá pra gente ir longe ainda. Mas eu tenho mais uma aqui. E toxina botulínica? Olha, nós temos um caso triste, recente, de uma menina brasileira. Triste demais. Triste. Ela foi fazer um intercâmbio, se eu não me engano, acho que no Texas. Não lembro. Ela foi fazer lá um intercâmbio e ela comprou uma sopa no mercado e ela tomou a sopa e contraiu botulismo. Tem um mês agora, né? Recente. Agora a situação dela, assim, ela tá lutando contra o botulismo. Eu não lembro o nome dela, gente, mas eu queria até lembrar aqui para poder divulgar, porque é uma menina que a família tá tentando fazer vaquinha para trazê-la para cá, para ela continuar o tratamento família, aqui. Né? A conta dela no hospital hoje, lá, já passa dos 2,5 milhões de dólares. Tá? Então, assim, a gente tem um outro caso aqui no Brasil. Tá acamada, com paralisia. Tá acamada, né? ela está paralisada. Tá tendo avanço pouco a pouco, porque né, essa doença,
intoxicação ela é muito forte. A toxina botulínica ela é muito potente. E quanto mais você ingere, é altíssima, né? É um índice altíssimo. Então, só dela estar viva já é um milagre. E foi um negócio muito maluco essa contaminação Muito dela maluco, nos Estados Unidos. Muito né? maluco. Ela tomou a sopa, ela começou a, enfim, passar mal, e eu acho que alguns amigos encontraram ela já meio quase desmaiando, assim, lá no quarto dela. Não vou lembrar o contexto exatamente como que encontraram ela, né? Mas já prontamente foram para o hospital, e de lá do hospital ela só foi... Cara, e onde a gente tem que ter cuidado com a toxina botulínica aqui no nosso meio? A gente onde tem que ter isso? muito cuidado. Porque tinha a história do vidro do palmito, né? Então, a gente tem que ter cuidado para comprar conservas e enlatados que sejam de origem certificada, tá? Então, de produtores que são certificados. Então, eu adoro produto artesanal. Mas tomem cuidado para comprarem de produtores que são certificados, porque o preparo disso é muito delicado, e o botulismo, a bactéria que produz a toxina que causa o botulismo, ela está na terra. O Clostridium. Então, Clostridium botulinum, ele está na terra. Então tem o caso também, vou até entrar aqui nesse caso, que é um caso de uma servidora de Brasília, da Dora, que ela comeu um pesto artesanal e pegou botulismo, ficou um ano inteiro na UTI. Sobreviveu, tal, com um pouco de sequela. Hoje ela anda, fala, ela dá palestras, inclusive, né, sobre isso. Sobreviveu, venceu o botulismo, mas ela contraiu por conta de uma colherinha de chá que ela comeu de molho pesto artesanal, que ela comprou em uma feira, acho que lá em Brasília, de um cara que ela sempre comprava. Então, esse produtor, ele comeu bola em algum processo ali, tá? Essa bactéria se instalou nesse molho pesto. Quando a gente tira o oxigênio da conserva, é aí que ela gosta. Ela falou, aí que ela vai dar show. Ela vai se proliferar, vai produzir a toxina que causa o botulismo, tá? E aí, enfim, e ela não sentiu gosto, assim, gosto estranho. Ela comeu normal. Aí, no dia seguinte, ela foi pra academia. Ela, no caso a Dora, ela comentou, ela relatou, eu fiz até uma live com ela. Ela comentou que sentiu um cansaço muito maior, assim, uma preguiça, uma moleza, um cansaço muito mais forte do que ela estava acostumada. Uhum. Foi para academia, voltou para casa, foi trabalhar, chegou lá no trabalho dela, os colegas dela começaram a perceber que ela estava com uma fala parecida como se ela tivesse tendo um AVC, uma fala enrolada, bem característico de AVC. Aí o pessoal da hora, vai para o hospital que você não tá legal. Ninguém entendia aquilo que ela estava dizendo. Ela dirigiu acho que 30 quilômetros até o hospital mais perto que tinha lá do trabalho dela. Quando ela parou o carro, ela já não sentia as pernas mais. Ela saiu do carro rastejando. Ela encontrou um enfermeiro que estava com uma cadeira de rodas, que ia buscar um paciente. Ela se lançou na cadeira de rodas lá, falou, gente, socorro, enfim. Ela pediu ajuda lá pro cara. Esse enfermeiro já percebeu que estava grave a situação, já encaminhou ela, e aí ela já começou a entrar em parada respiratória. Ainda bem que ela foi parar de respirar lá dentro, que já acudiram, entubaram, já... Então, onde a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente em coisas de preparo artesanal. Exatamente. Então, uma atenção no seguinte, latas estufadas, latas de molho, conservas, latas estufadas, não comprem. Fora de validade nunca. Então, mesmo que esteja dentro da validade, se está estufado, gente, lata, eu falo que qualquer amassado que tenha na lata, não compre. Tá? Principalmente a lata estufada, porque se está estufada, essa bactéria produz gás. Então é sinal que tem alguma coisa errada ali dentro. Tá? Conservas de vidro, vamos falar do palmito. Atenção se está turva essa conserva. Não pode estar turva. Gente, turva sim, a gente vê que não é límpido, cristalino, porque vai ter ali os pedacinhos ali do palmito. Tá? Então é turvo. Turvo, gente, como sujeira. Isso. Você vê que tá turvo. Não comprem. Porque é sinal que tem algum problema ali dentro.
tá? Não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco. De jeito nenhum. Não. De jeito Então, nenhum. eu sei que, gente, palmito artesanal, a gente vê uns palmitão gordo, bonito. Cuidado. A brincadeira sai cara, né? Sai caro. Ô Bruno, poxa, dá pra gente ficar horas conversando aqui, que o assunto é muito divertido, cara. A gente fala de coisa séria aí, que dá informação e a gente tá dando proteção, né? Sim. Nada melhor do que dar informação, né? Ter conhecimento. Exatamente. Pra gente progredir. Mas, cara, vamos entrar aqui na nossa linha, na nossa reta final. E eu queria te perguntar uma coisa. Você trabalhou muito, hoje você trabalha muito na internet, dá muito curso, muito treinamento, né? Exato. Mas você trabalhou muito com microbiologia clínica, né? Muito. Comecei na clínica, né? E aí tem algumas coisas de curiosidade, até tem um público da área da saúde que assiste a gente aqui. Sim. E tem algumas coisinhas que é engraçado, que eu vivenciei isso, a gente conversou um pouquinho fora daqui. Aí ela falou assim, o que mais irrita o microbiologista quando ele está trabalhando lá? Porque tem alguns embates entre médicos, outros profissionais de saúde, com o pessoal do laboratório, e é muito engraçado. Mas vamos para levar informação para que as pessoas não cometam mais essas gafes que são deselegantes, para não dizer outra coisa. Queima o filme de quem está fazendo isso, tá bom? Gente, duas coisas tiram a paz do microbiologista no laboratório, tá? Pedir urgência na cultura, tá? E cobrar antibiograma de cultura negativa. Gente, vamos explicar. Por que não pode pedir urgência na cultura? Porque tem tempo para isso acontecer. Não tem como você atilizar. Eu falo assim, eu não quero que nasça meu filho com 9 meses. Eu quero que nasça com 2. Como é que eu vou acelerar isso? Vou aumentar a temperatura do forno? Não tem como fazer isso. Existe um tempo a ser cumprido. Não tem como adiantar isso. Então não tem pedido de adiantar cultura. Eu entendo que algumas situações realmente são muito urgentes. O paciente está muito grave. Então, quanto antes o médico ter uma resposta que dê uma luz para ele encaminhar o tratamento, ótimo. Então, quando eles pedem essa urgência, o que eu imagino? Que no primeiro sinal de crescimento, já faço um gram, pelo menos, para passar para o médico. Olha, tá crescendo um bacilo gram negativo, tá crescendo um coco gram positivo, tá crescendo isso. Eu ainda não isolei o que é, mas é dessa família aqui. Não sei aqui. O que é, mas é esse grupo aqui. Né? Então isso já dá um caminho para o médico começar uma clínica já direciona para o tratamento empírico, né? Já dá para começar alguma coisa. Então eu entendo isso. Mas na prática tem alguns coleguinhas aí que são meio... Que não entende o que pergunta. Que está perguntando o que está pedindo. Né? Exatamente. E a outra coisa que você falou... Cobrar o antibiograma da cultura negativa. Eu, inclusive, já tive uns bons bate-bocas com alguns médicos que me cobraram isso. Antibiograma, desculpa, Bruno, de cortar, mas antibiograma é quando a gente direciona baseado na cultura qual o antibiótico que faz ação naquele bichinho que está crescendo ali. Através dele que o médico vai saber o que mata e o que não mata. Eu já tive várias discussões com alguns médicos que me cobraram esse tipo de antibiograma, porque eles não entendem. Porque assim, nós só conseguimos fazer um perfil de sensibilidade se a gente tem crescimento na cultura. Se não tem bactéria, como é que eu vou falar ali, ó, esse antibiótico mata o quê? O fantasma aqui. Se não tem ninguém na sala, como é que você vai matar alguém naquela sala? Né? Então, se não tem crescimento, não tem como fazer esse perfil de sensibilidade. Né? Então, isso é difícil esse pessoal entender, porque eles já vão irados para cima, né, lá do pessoal do laboratório e acaba estressando a galera. Mas é só por isso. Não existe antibiograma de cultura negativa porque não tem como a gente testar sensibilidade se não tem crescimento, né? Não existe. Mas tira a paz, gente. Tira a paz da gente. É legal a gente falar brincando disso, né? O que acontece, mas para entender o contexto e reforçar a importância, né? Eu sempre falo assim, falei já durante muito tempo, em outros podcasts também, a importância da gente cada vez mais trabalhar de forma multidisciplinar. Né? Ninguém detém o conhecimento como um todo e agregar equipes e áreas de conhecimento é importantíssimo para que a gente tenha um desfecho adequado no foco principal da gente está falando de saúde, que é o paciente. Né? Então, ter conhecimento, agregar áreas de conhecimento, compartilhar conhecimento, conversar, agir de forma conjunta, que nem se fosse você entende lá que eu agilizar alguma informação lá, eu vou ajudar aquele colega no trabalho. Então, essa interação é muito importante, assim como eu falo que essa interação com a área da nutrição, para a gente em desfecho cirúrgico, com a área da psicologia, falando na minha parte de obesidade. Quanto mais eu agregar áreas de conhecimento, melhor desfecho para o paciente. Exatamente. A gente tem sempre que ter em mente que tem alguém na outra ponta que tá precisando de uma resposta rápido.
né? Sim. E algumas vezes a microbiologia não é rápida. Porque assim, vamos pintar um cenário. Se tem uma cultura de alguma secreção, o paciente está muito grave e essa cultura está contaminada, o profissional tem que purificar essa cultura porque ele não sabe quem que é o responsável pela infecção ali, qual que é o micro-organismo que ele tem que valorizar. Né? Então, isso tem um tempo para ser feito, isso tem como se acelerar esse tempo. Isso muitos colegas eles não entendem. E aí não tem como passar um parcial de alguma coisa porque vai passar alguma informação errada e não vai ser efetivo o tratamento. Então, nesses casos é onde dá mais briga. Porque o clínico, né, eu não entendo que ele precisa da resposta, né? Só que a gente não consegue passar para ele ainda, porque em alguns casos isso requer mais tempo de cultivo, porque o profissional de bancada precisa entender naquela cultura quem que é o contaminante e quem que tem que ser valorizado. Tempo dependente, não tem jeito. Não tem tempo. E tem muita gente que acha que a microbiologia é igual ao McDonald's, né? Que quer as coisas para ontem. Às vezes não rola. É só colocar na máquina, é o tempo de processamento. Gente, né? A gente fala brincando assim, tá? Mas é aí que dá briga. É aí que tem gente que não entende e acaba rolando. É legal a gente propagar a informação, ainda mais para quem está começando, está na área hospitalar. Exatamente. Tenha paciência, pessoal, lá do lado do laboratório. Por favor, gente, tenha paciência, a galerinha lá. E você que está assistindo o vídeo aí ainda não começou a seguir nosso canal, tá vendo? Dá para aprender coisa pra caramba aqui. Então, começa a me seguir no YouTube, começa a me seguir no Instagram. Vai lá assistir as postagens do Bruno também, que tem coisa legal pra caramba, de uma forma super divertida. Muito conhecimento pro teu dia a dia. Exatamente. E pra tua hora prática também. Bruno, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito meu convite. Foi um prazer te receber aqui. O papo foi legal pra caramba. Eu já aprendi algumas coisinhas. E sei que tava fazendo a parte de churrasco certinho, né? Porque o churrasco tô fazendo direitinho. Cara, brigadão. Obrigado, doutor. Sempre bem-vindo. Que alegria, obrigado. Até breve, gente. Até o próximo podcast. Grande abraço.